Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Olha, eu amo as mulheres. Até demais. Minhas 2 filhas são as paixões da minha vida. Só tenho filhas mulheres. Eu quero um mundo maravilhoso para as mulheres, o mais justo, o mais seguro, o mais próspero. Mas o fato delas serem mulheres não as faz melhor do que os outros. Vejam, o evidente, né? A única mulher que foi presidente do Brasil foi um desastre absoluto. Você poderia dizer, por que é mulher? Eu falo, não, é incompetente. O Lula é quase tão ruim quanto a Dilma e é homem. Porque o que determina se você é bom ou não... Eu perdi meu retorno? Eu perdi meu retorno por falta de bateria, mas espera aí. Porque o que determina se você é bom ou não é o seu sexo, mas a sua competência, os seus valores. Então, nós precisamos, isso é muito importante, a gente precisa rejeitar esse discurso marxista de que nós precisamos eleger mais mulheres, ou mais gays, ou mais transvestis, ou mais refugiados, ou mais jovens. O que a gente precisa é eleger as pessoas mais competentes e íntegras, independente das suas identidades. Independente da questão identitária. Então, quando nós vemos a presidente do partido, que é o chamado Partido Liberal pelo nome, mas é em tese o Partido Conservador do Brasil, transformar essa discussão em algo identitário, você fala assim, ferrou. É justamente a dialética marxista. Os Estados Unidos, na última eleição, escolheu um homem para presidente e não uma mulher que concorria no cargo contra ele. Pelo visto, pela lógica da Michelle, a gente deveria preferir a eleição da Kamala Harris. Afinal, ela é mulher. A Michelle fala muito do PL Mulher e você deve se perguntar o seguinte: por que ela recebeu esse protagonismo? Porque em razão dessa política de 30% de cotas para candidaturas femininas, passou a haver uma reserva de mercado gigante e os partidos começaram a serem obrigados a destinar um caminhão de dinheiro para candidatas mulheres. E como mulheres, por traço de personalidade, são menos atraídas por política do que homens, você precisa de um esforço gigantesco para atrair esse 30%. Vejam, você faz um esforço gigantesco para incluir artificialmente mulheres na disputa eleitoral em cargos que poderiam estar sendo exercidos e candidaturas que poderiam estar sendo exercidas por homens competentes. Pela pessoa, ou por travestis mais competentes, ou por o que quer que sejam mais competentes. Isso é comunismo, porra. Meu Deus do céu. Isso não é democracia. Quem bate no peito para se orgulhar disso está na direção errada. Então, beleza. Você tem o PL Mulher, ela diz que tem um diretório em cada estado, que o trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto o seguinte, e o próprio Flávio estava reconhecendo isso. Aí eu faço a pergunta a você. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns! Bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher
em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. E já que a gente entrou nessa questão, vamos entrar no que ela falou sobre o Ceará. Vamos ver o que disse a Michelle sobre o Ceará. Muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido... Eu não sei vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só para ver o que acontece, os pulsos. Toda vez que ela fala meu galego, não é um negócio, não soa fake. Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei. Mas vamos lá, meu galego, vamos lá. A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo. E eu tô tendo que cortar aqui, já expliquei, né? Porque os vídeos, eles não são só muito longos, mas não tem princípio, meio e fim. Então ela fala do mesmo assunto em partes diferentes do vídeo. É uma equipe muito incompetente que roteirizou isso, mas então só tô tentando arrumar um pouco aqui o argumento. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno. Não se trata de interferência, mas sim uma mostra do que seria mais coerente, mais fiel aos nossos valores. Ainda que aparentemente não houvesse grandes chances, como ocorreu no início com André Fernandes, a proposta seria apoiar, no primeiro turno, o candidato que defende fielmente os nossos valores. E era só isso que eu e o meu marido queríamos. No segundo turno, os nossos eleitores, pessoas de bem, poderiam se unir a todos os demais para derrotar o candidato do PT. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso. E essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Continua aí pra mim. Foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Não, isso tá muito chato. Eu não aguento nem ver os cortes. Bota o último vídeo aí, o vídeo 7. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Ah, essa é o da mulher, tem que ceder de novo. Eu não vou ficar mostrando o vídeo, não. Vamos ser objetivo. Acho que todo mundo aqui sabe mais ou menos o que está acontecendo no Ceará, e eu tenho algumas coisas para dizer sobre o Ceará. Eu vou começar com a primeira coisa dizendo o seguinte. Em termos de escolha de candidato, para a surpresa de vocês, eu concordo com a Michelle. O melhor candidato, o meu candidato para o Ceará é o Eduardo Girão. O Girão é um cara absolutamente espetacular. O Girão é um amigo pessoal. Amigo pessoal, eu gosto demais dele. Chamei o Girão pro meu casamento.
Nós marchamos debaixo de neve pró-vida, debaixo de nevasca em Washington, aqui nos Estados Unidos. E digo o seguinte, faço esse testemunho a vocês. Eu farei campanha para o Girão. Tirando o Eduardo, eu não tive um aliado maior do que o Girão aqui nos Estados Unidos. Não tive. Inclusive, ligo pro Girão, falo com o Girão. A esposa do Girão é espetacular, as filhas, a família é uma família incrível. Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Gostaria muito que ele fosse eleito governador do Ceará. Agora, eu sou o Paulo. Eu não tenho que fazer determinadas escolhas que você tem que fazer dentro do PL. E dentro do PL, eu já disse ao próprio Girão que eu entendo a lógica partidária em não apoiá-lo. Porque eu entendo pelo seguinte, porque eu tenho mais do que 2 neurônios. E as pessoas com 2 neurônios sabem que as chances de vitória deles são muito baixas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.